com a taxa básica de juros no maior nível em 20 anos e grande parte da população brasileira inadimplente, as vendas de alguns itens, como geladeiras, fogões, TVs e celulares, ficam um pouco de lado. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostrou que 10,9% dos varejistas de bens duráveis pretendem ajustar o quadro de pessoal e estoques para se adequarem às vendas mais fracas. Eu vou conversar agora com a CEO da AGR Consultores, Ana Paula Tosi, que vai nos explicar mais sobre esse pessimismo nesse momento do setor de varejo. Muito bom dia para você, Ana. Antes de mais nada, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Ana, vamos lá, né? A gente sabe que determinadas datas são de suma importância no calendário comercial, né, do país. Black Friday, por exemplo, é uma das principais delas e sempre traz um certo otimismo do setor, o que a gente não acompanha nesse momento, né? O que justifica nesse momento o varejo estar mais cauteloso em relação ao Black Friday desse ano? Tem motivos para isso? Não, tem motivo sim. Eu acho que só a gente precisa segmentar quando a gente fala de varejo e a questão dos bens duráveis, eles são críticos já faz alguns meses. Quando eu falo que bens duráveis, além deles não serem essenciais, ou seja, eu não tenho necessariamente a obrigação de trocar, é o tipo da coisa que eu vou segurar minha geladeira mais um ano, meu fogão mais um ano, eu consigo arrastar um pouco essa decisão. Essa compra na fase da Black Friday, ela é muito influenciada pelo tamanho da oferta e pelo parcelamento. Quando eu falo do parcelamento, eu tenho um impacto claro de taxa de juros. Eu preciso que este parcelamento caiba na carteira do consumidor. Então, no momento que eu tenho uma taxa de juros de 15%, que vai refletir em parcelas mais altas, o consumidor tende a comprar menos. Então, essa aposta que o varejo de eletroeletrônico, de bens duráveis de linha branca, linha marrom faz, que é uma aposta que é feita lá em agosto, porque é quando eu coloco os pedidos na indústria para me preparar para Black Friday, a gente já percebe em agosto que essa aposta não foi feita com a agressividade que talvez tenha sido feita em outros anos. Então, o varejo que tem o foco no itens de bens duráveis, a linha marrom e a linha branca, eles tendem a ter um pessimismo maior. Então, a gente começa a falar, então, de reduzir a equipe de vendas nas lojas, a gente começa a falar de ter vendas mais fracas, né? Uhum. Mas o outro varejo, que é o varejo da outra ponta, o varejo de moda, o varejo de acessório, ele tem boas apostas para Black Friday, justamente porque se eu não vou apostar nos itens de bens duráveis, eu vou apostar em itens de menor valor agregado. Uhum. Bom, a gente tem, obviamente, também a questão das condições de crédito, né, Ana Paula? Bom, o encarecimento, obviamente, é por causa de questão de juros, essa é a tendência realmente, mas a gente também tem uma trajetória de endividamento das famílias que acaba também impactando diretamente nessa questão do consumo, né? Então, até que ponto a inadimplência, para além da questão dos juros altos, também reduz essa intenção de compra de bens duráveis? A relação é direta, de fato, porque o brasileiro tende a pagar as suas dívidas, né? Se você olha para o nível de endividamento, a gente está falando aí quase metade da população adulta está, de alguma forma, inadimplente, né? Então, mesmo com a melhora da economia, ou mesmo com a melhora das perspectivas, o consumidor ele vai usar parte dessa sobra de caixa para quitar as dívidas que estão aí. Até porque as dívidas que ele assumiu tendem a ter juros muito altos. Com a perspectiva da queda de juros, que a gente tem isso para o primeiro trimestre do ano que vem, talvez no final do primeiro trimestre de 2026, existe uma tendência dessa substituição da dívida. Então, eu tenho uma certa concorrência no item de bens durável, eu tenho uma concorrência com a taxa de juros, que deixa a minha parcela mais alta, e com o índice de inadimplência da população, não tenho a menor dúvida. Além disso, olhando, né, para essa, você falou sobre essa questão do varejo de moda, essa parte do consumo de eletrônicos, como TV, celulares, notebooks, a gente teve durante o período da pandemia uma forte antecipação ali por causa de questão de demanda, né? Isso trouxe um efeito rebote um pouco depois.
Existe em algum momento uma demanda que possa compensar, né, de algum outro setor que possa compensar a retração, por exemplo, por interesse de bens duráveis, Ana Paula? Tem 2 aspectos aí. Primeiro, o telefone, os smartphones são sempre os queridinhos, da Black Friday, né. Então, se você for atrás de pesquisas de preço, né, e a gente já tem esse acompanhamento, você pegar os números que o Google já está projetando, já está publicando, você vai perceber que os smartphones são sempre os queridinhos, né. Então isso vincula com as principais marcas de smartphone. Do lado dos eletroeletrônicos de televisão, a linha marrom e linha branca, a gente tem sim uma visibilidade dos eletroportáteis, né, serem um item de substituição desse consumo nessa fase, né. Mesmo você tendo buscas pelos itens de maior valor agregado, a gente tem muita busca de televisão, de substituição de televisão, muito de smartphone, muito de tudo. Na verdade, o que a gente tem que entender é quanto disso se converte, né, em compras. Então, a tendência, de fato, é que a gente vá para os itens de menor valor agregado. Então, eu estou falando realmente da migração para o eletroportátil, por exemplo, né. A gente vai ter aí um desafio, sim, e isso já está nos estoques dos grandes varejistas, de manter o crescimento de vendas no item de bens duráveis, né. Eu acho que é interessante a gente enxergar como que a Black Friday e o Natal estão compostos hoje na vida do brasileiro, né. A Black Friday, que já não é mais só a Black Friday, a gente já está quase falando, são 2 semanas aí, o consumidor brasileiro já entendeu a dinâmica da Black Friday, então já entendeu que começa a pesquisar preços em outubro, você já começa o monitoramento de preços em outubro, para que na hora que entre as promoções ali das 2 semanas de Black Friday, você possa tomar a decisão, se a oferta que está saindo, ela é ou não é uma boa oferta, né. E a Black Friday, ela é um momento de consumo próprio. A gente compra na Black Friday para si próprio. E o Natal virou o Natal dos presentes para os outros, que são valores menores. Então, eu trabalho com valores muito inferiores dos tickets médios que eu trabalho na Black Friday, por exemplo. Falando um pouco aí sobre valores, já que você deixou esse gancho aqui de ticket médio, a gente também tem as varejistas evitando formar estoques, né? Estoques mais elevados nesse período de final de ano. Mas isso oferece mais risco nesse momento em relação às margens, ou seja, isso pode acabar pressionando mais as margens dessas companhias, caso, né, o setor precise recorrer a mais descontos, a descontos mais agressivos para poder acabar trazendo uma maior atratividade. Como que você vê essa estratégia agora, Ana Paula, né, de estoques e de margens do setor nesse momento para essas promoções esse ano? Para os itens de maior valor agregado, a gente tem mais espaço para promoção, né? É claro que aí eu vou trabalhar com margens menores, mas eu gero mais caixa, né? Eu preciso. Esses itens de maior valor agregado, eles pesam muito no estoque do varejista. Eles pesam em que aspecto? Eles pesam em aspecto de caixa. Né? Significa que eu financio esse estoque dentro da minha casa, eu também estou financiando a taxas de 15%. Então, as minhas dívidas, elas são caras dentro de casa. Então, esses itens de maior valor agregado são os que eu tenho mais espaço para trabalhar com margens menores, mas eu gero valores maiores, né? Nos itens, isso a gente fala muito sobre os itens comparáveis, porque se você googar uma televisão de uma marca X, você vai rapidamente conseguir comparar preços em todos os canais de distribuição. Aqui eu abro um parênteses, a gente sempre diz que a indicação para o consumidor é que ele faça essa compra em sites confiáveis, né? Até porque o maior problema, o maior índice de reclamação que a gente tem na Black Friday é da não entrega, né? Ou atraso ou a não entrega do item, então o consumidor se frustra, então ele precisa entender quais são os canais confiáveis, né? Então, nesse aspecto, as margens ficam menos importantes do que a geração de caixa. Nos itens em que eu tenho menor valor agregado e também tenho comparação, é aí que eu tenho o controle de margem versus estoques, né? Nos itens que são menos comparáveis, como o varejo de moda, acessório, esportes, que também
também é um item muito procurado, as grandes marcas de esportes, tênis de maior valor agregado, são muito procurados na Black Friday, a gente tem uma diferenciação em que fica mais complexa a comparação de preço. Então, os varejistas trabalham melhor a composição do estoque com as promoções, né? O que diz que você tem que procurar muito mais para poder comparar preço. Perfeito, minha querida. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com a CEO da GR Consultores, Ana Paula Tosi. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Imagina, um bom dia para todos. Até mais.